Graça e paz, queridos. Estamos hoje dando continuidade ao nosso segundo dia e ontem nós aprendemos sobre a fonte dos prazeres. Estamos estudando a nossa revista e ainda há pouco eu mandei para vocês uma pequena atividade para que você relacionasse sentimentos humanos com atividades que nós realizamos. E se percebermos, esses sentimentos humanos, eles estão ligados diretamente no nosso cotidiano. E isso foi Deus que nos deu. São sentidos que nos permitem ter prazer ou desprezo por algo que realizamos, certo? E tudo isso que nós falamos está contido na primeira aula. E devemos entender que os prazeres, ele está no contexto através dos sentidos e a fonte está no nosso coração. Então, fazendo essa primeira introdução, eu vou ler um texto agora que está em Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E diz assim: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Porque pedem a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Como estamos falando de prazeres, hoje nós vamos começar falando que a nossa revista coloca 3 tipos de prazeres. Primeiro, ela coloca prazeres de consumo. Segundo, ela coloca os prazeres do ego. E o terceiro, ela coloca como a fonte de todos os prazeres. Nós hoje vamos falar sobre prazeres de consumo, certo? E nos prazeres de consumo nós temos o descanso, nós temos a alimentação e o sexo, certo? Hoje vamos falar sobre o descanso, certo? Falando ainda sobre essas 3 formas de prazer, muitos dizem que todos os seres humanos desejam, certo? Esses prazeres de consumo. Porém, nós devemos equilibrar isso no sentido de que, quando eles são realizados de maneira errada e no tempo errado, eles fazem que nós tenhamos, nos trazem amargura e desgosto, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Como hoje vamos falar sobre descanso, nós devemos entender que nós não devemos tomar nada antecipadamente. Provérbios 20, 21 diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas não será abençoada no seu fim. Ou seja, nós não devemos tomar posse de nada, mesmo que lícito aos seres humanos, atropelando ou pulando fases de nossa vida, sem que nós não tenhamos um dano. Por quê? Existe um tempo para cada coisa. Se existem as estações, e se a estação não estão transcorrendo o seu tempo de forma contínua e seja temporal a estação que a vida, aquilo para a qual nós estamos vivendo, o que vai acontecer? Vai haver toda uma desorganização. É bem simples. Se no outono começa a ter o verão e no inverno começa a ter a primavera, esse desarranjo faz com que todo o equilíbrio na natureza venha a ter consequências sérias. E na nossa vida, quando eu ultrapasso fases
Então eu não posso nem ultrapassar fases, como também eu devo ter equilíbrio na fase que eu estou vivendo. Uma vez que, quando estamos falando no momento agora de descanso, e não devemos entender descanso só como dormir, e também não devemos entender o descanso como não estar fazendo nada, porque descanso nem é só dormir, nem é só fazer nada. Descanso também está ligado a lazer, descanso também está ligado a entretenimento, o descanso está no repouso, está ligado não no ócio. O que é o ócio? É não estar simplesmente sem estar fazendo nada. Somos seres produtivos, mas precisamos também ter um descanso. Vemos na Bíblia que Deus dava até descanso para a terra. Ao Adão, ele disse que trabalhasse 6 dias, mas o sétimo ele descansasse. Ele o abençoou. Então, nós devemos entender que o descanso também é fisiológico, mas nós não somos pessoas ligadas à fisiologia. Quando estamos falando sobre os prazeres de consumo, e estamos falando agora do descanso, nós devemos entender que nós não somos simplesmente fisiológicos, certo? Nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Nós temos um domínio próprio, nós temos como equilibrar as coisas. A palavra correta para a nossa vida chama-se de equilíbrio. Devemos entender que temos sido roubados a todos nós, certo? Principalmente a internet, jogos, celulares e televisão, o nosso tempo de descanso. Imagine quantos jovens estão a madrugada inteira agora aproveitando-se desse momento jogando videogame, ou quantos já vêm nessa prática há muito tempo. Quantos jovens não perdem o seu tempo produtivo que poderiam estar descansando para no outro dia estudar, estão vendo seriados e seriados aí ininterruptamente. E até devemos ter equilíbrio nesse tempo que estamos vivendo agora, para não passar o dia todo dormindo. Porque até dormir demais se cansa. Então devemos entender o que está escrito lá em Provérbios 6, versículo 6 até o 11, que diz assim: Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, sendo assim, amados, devemos entender. E a nossa revista nos traz uma pergunta para mim e para você. Quanto tempo você gasta na internet jogando um game ou assistindo a um filme ou seriado? Quanto tempo você investe orando ou lendo a Bíblia? Então, sendo assim, amados, faz-nos pensar nesse tempo, nesse momento que nós estamos tendo, que não é um tempo só simplesmente para estarmos trancafiados em nossas casas, mas que seja um descanso produtivo. Aproveitem esse tempo. Então amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre alimentação e também sexo. Depois nós vamos falar os outros tipos de prazeres. Que Deus abençoe a sua vida. Uma graça e uma paz. Amém.